Meus amados, graça e paz a todos. É um prazer, um privilégio poder estar com os irmãos nesta oportunidade, compartilhando de um tema tão relevante que é a graça e a misericórdia. E eu quero ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 8, que tem a ver exatamente com a graça e a misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. João 8, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Duas situações opostas: a posição de Jesus e a posição dos escribas e fariseus, ligados tão somente na aplicação da lei, mas Jesus mostrou a possibilidade da graça e misericórdia naquele momento tão difícil. Interessante, irmãos, que aquela mulher que foi encontrada em adultério foi levada para o templo. E aqui cabe a nós uma reflexão. Templo não é lugar de julgamento. O verso 3 diz: Trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Então, o templo era lugar de ensino, lugar de aprendizagem, lugar de graça, de salvação, de misericórdia, e não de julgamento. Levaram a mulher para ser julgada no templo. Outra coisa que nós entendemos neste texto é que o templo não é lugar de constrangimento. O verso 3 diz: Fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Expuseram aquela mulher ao constrangimento. Aqui cabe uma reflexão para todos, para não colocarmos ninguém na condição de constrangida. E ainda, o texto nos leva a entender que templo não é lugar de incoerência. O verso 5 diz: Na lei nos mandou Moisés. Foi a afirmação dos escribas e fariseus. Mas quando vamos para a palavra de Deus, no livro de Levíticos, capítulo 20, verso 10, diz o seguinte: Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Por que eles levaram tão somente a mulher? E não levaram o homem também para ser julgado, como dizia aqui a lei no Antigo Testamento? Incoerência. Então o templo não é lugar de incoerência, templo é lugar de comunhão, templo é lugar de graça, de misericórdia, de entendimento, de salvação, de oração, de agradecimento. O templo é para isso. Então, queridos, diante da postura dos escribas e fariseus, Jesus mostrou que a graça e a misericórdia dão lugar, em primeiro lugar, à possibilidade do autoexame. A possibilidade do autoexame. O verso 7 diz: Aquele que dentre vós estiver sem pecado. Foi o que Jesus disse para os fariseus e os escribas: se vocês estiverem sem pecado, pode jogar a pedra. Portanto, Jesus mostrou para eles que a misericórdia e a graça dão lugar à possibilidade do autoexame. E ainda, a graça e a misericórdia dão oportunidade de confrontar o pecado. O verso 9 diz: Mas acusados pela própria consciência. Eles não eram puros, não eram limpos. Tanto quando Jesus disse: Aquele que estiver sem pecado, a sua consciência os fez refletir. Nós não somos puros, nós temos pecados. Por que então sugeriu o apedrejamento daquela mulher? E ainda, amado, o texto nos leva a entender que aqueles homens,
eles foram acusados pela própria consciência, né? Jesus mostrou também que a graça e a misericórdia dão oportunidades à possibilidade do perdão. Quando todos saíram, Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não. Jesus disse: eu também não te condeno. Então, a possibilidade do perdão, a oportunidade do perdão ao invés do julgamento. Então, a graça e a misericórdia levam exatamente a isto, ao uso da possibilidade do perdão. Ainda Jesus mostrou que a graça e a misericórdia, elas promovem a mudança de atitude. Jesus disse para aquela mulher: eu não te condeno, agora vai e não peques mais. Portanto, amado, nós entendemos que a posição de Jesus, usando a graça, usando a misericórdia, levou aqueles escribas e fariseus a fazer uma reflexão de que eram pecadores, eram incoerentes, portanto não podiam aplicar a dureza da lei. Mas mostrou para aquela mulher que, sendo perdoada, ela tinha a possibilidade de mudar a atitude, de mudar o comportamento, de mudar a vida. Portanto, que esse exemplo de Jesus nos leve também a usar a graça e a misericórdia, a compartilharmos a graça e a misericórdia em qualquer momento, em qualquer circunstância. Amém? Que Deus, portanto, nos abençoe. Uma boa noite.